nós agora vamos entrar num assunto muito interessante. Mulheres em reconstrução. Você deve estar se perguntando, o que é isso, mulheres em reconstrução? Ah, eu não vou falar não. Nada melhor que nós estamos recebendo aqui nessa tarde a própria palestrante e fundadora Úrsula Cardoso, que desenvolveu um projeto muito especial para todas as mulheres desse Brasil e desse mundo. Boa tarde, Úrsula, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você, como está? Eu estou ótimo e me sinto lisonjeado poder te receber no nosso programa aqui nessa tarde. Eu é que agradeço, quero agradecer esse programa incrível, Renata, quero agradecer você demais, porque assim, para mim é um motivo de alegria enorme estar falando de um projeto tão lindo como esse, sabe, Renato? Maravilhoso. Conta pra gente, Úrsula, como que você desenvolveu esse projeto e como é que está o andamento desse projeto? Fala um pouquinho pra gente aqui nessa tarde. Gente, o Mulheres em Reconstrução é algo extraordinário. Esse projeto, ele nasceu quando... Vou aproveitar e mandar um beijo para ele, para o meu esposo. Gente, lindo demais! Um beijo para você, meu amor, que eu sei que está aí assistindo. Qual que é o nome dele? Miqueias. Miqueias, olha aí, a esposa elogiando em rede nacional. Lindo! Tem que falar isso. E é um assunto muito interessante quando a gente fala de um tema como esse projeto que se chama Mulheres em Reconstrução. Já diz tudo o nome, né? Já diz tudo, porque ele nasceu quando o meu esposo e eu, nós perdíamos nosso segundo bebezinho, sabe? Sério? Nós perdemos 5 bebês. Mas eu não estou contando isso para você ter pena, nada disso. É para você saber que quando Deus faz, tudo pode acontecer e nada é impossível para Ele. Então, quando eu percebi que eu tinha perdido esses bebês, Deus falou no meu coração que eu poderia falar com mulheres que perdeu. Porque o que é perda? O que é perda? É tantas coisas, tantos vazios. Então, nasceu Mulheres em Reconstrução e eu passei a palestrar pelo Brasil inteiro esse projeto extraordinário, que envolve muitas coisas que a gente vai conversar aqui no meio do programa. Que legal. Úrsula está conosco aqui também, a Bárbara Amorim. Bárbara. Tudo bom? Cheguei aqui diretamente da cozinha, que eu falo fico que com vontade. é um lugar tão bom. Não, depois você vai provar. Eu vou. Você não sabia? Eu não vou. Você vai Olha provar. só, gente, olha como eu sou intrometida. Já falo que quero provar o negócio. Não, mas tem que provar, né? Uma mulher tão destemida, tão maravilhosa, com um projeto tão lindo. Você merece Verdade. provar esse arroz de pato. Tava muito gostoso. Mas falando um pouquinho agora sobre o projeto que você tá, né, à frente, né? Como é que foi pra você... Depois dessas perdas, porque eu sou mãe também, eu tive um pré-aborto quando eu tive 3 meses de gravidez. Só que, graças a Deus, Deus me deu aí a possibilidade de continuar gerando. Minha filha hoje tem 5 anos, é linda, maravilhosa. Pessoal que já conhece ela, viu? Ela é mais conhecida que eu aqui. Mas é muito difícil pra gente lidar com essas perdas, né? E eu queria saber de você, como é que foi a tua reconstrução, o teu resgate da tua autoestima pra poder ajudar outras mulheres? Porque a gente só pode ajudar alguém se a gente tá bem. Não é? E é um assunto tão pertinente, né? Quando a gente fala de perdas gestacionais, porque quando uma mulher perde um bebê, ela perde as emoções juntas. Não é brincadeira. Mas eu não posso deixar de falar aqui da minha filha, que, gente, olha só, eu tenho 42 anos com essa cara de 25. Nossa! Peraí, Parece. Deixa eu Você tá arrumar o cabelo. brincando. Deixa eu arrumar o cabelo pra melhorar aqui a situação. Não é à toa que se chama Mulheres de Reconstrução, né, Bárbara? Maravilhosa. Toda, ó, no lugarzinho, pele, ó. E depois De pêssego. você viu, né? E a Maiara, beijo. Maiara vai fazer 22 anos esse ano. E depois dela, eu chamo ela de sobrevivente. Ela é uma filha incrível. E depois dela, nós perdemos esses 5 bebês. Nossa! Mas é o que eu sempre digo. São 5 bebês que eu perdi, é verdade. Mas são 5 histórias que o Senhor me reconstruiu. Nossa! Porque depois de cada perda, Deus me ensinou que não é rastejar, é se levantar. Não é quantas vezes eu perdi, mas quantas vezes eu não desisti. Entende? Foi isso. E olha só, uma coisa que eu sempre digo nas minhas palestras, nas igrejas ou onde eu for. Eu digo o seguinte, não é o meu útero que fala para Deus o que ele tem que fazer. É Deus que fala para o meu útero o que ele vai gerar. E principalmente para você que está nos assistindo, né? Se Deus prometeu, nada vai fazer ele voltar atrás. Então, por isso que eu estou bem para falar.
porque eu não desisti. Sim. E quantas mulheres do seu projeto já alcançou, Úrsula? Tem mais ou menos uma ideia? Eu tenho sim. Olha, lá no Instagram, lá no TikTok e em tantas palestras, assim, nós temos alguns milhões de mulheres que já ouviram falar do Mulheres em Reconstrução. Lógico que observando, porque eu sou cristã, mas eu quis que esse projeto engajasse o mundo. Porque quando a gente fala, gente, de reconstrução, a gente não fala de religião. Quando a gente fala de emoção, a gente não fala de religião, a gente fala de pessoas. Mas quando as pessoas perguntam para mim o que me faz feliz, eu respondo que é Jesus. Porque Ele é o complemento de tudo isso, porque sem Ele eu não estaria aqui. Não existiria, sabe, possibilidade. Então eu percebi que esse projeto, eu poderia falar de reconstrução emocional, porque a emoção está no comportamento. Se eu desisto, a minha emoção logo cai, logo Vai morre. junto. Então, eu iniciei com as palestras, com temas extraordinários para poder levantar pessoas, levantar mulheres. Geralmente a mulher, né, ela tem essa questão, até porque hormonalmente somos diferentes dos homens, né? Sim. Então, até hormonalmente isso mexe com a gente. Então, a Mexe. gente tem a tendência de ser muito mais coração do que a razão. Sim. E é muito difícil você fazer uma mulher entender isso, que ela precisa, né, ter a razão dela, muitas vezes colocada em primeiro lugar. Sim. Né? Então, como você traz essa consciência para as mulheres? Quais são os temas que você aborda? Eu abordo um dos temas principais que eu abordo, linkando, né, vários subtítulos, de fato, é a reconstrução dentro do limite de que você tem o seu lugar e nada vai mudar isso. Não existe um é mais forte ou o outro é mais fraco. Existe o posicionamento que você herdou por ser mulher. Então, quando a gente fala que a mulher sempre está à frente, ou será que é só eu que sou brava na TPM? Não, todas nós, gente. Vamos falar sobre Não é? TPM? Aí é um outro programa, um programa inteiro sobre TPM. O que a gente Já vai pensou? falar? Sobre o chocolate, aquela loucura de comer doce. Vai buscar doce para mim, pelo amor de Deus. Mas somos nós, mulheres, e nós nos resgatamos todo dia nisso. Sim. É entender o seu lugar como mulher, não é querer ser mais que. Então, isso é um tema que precisa ser muito abordado. Porque hoje nós vivemos, às vezes, alguns assuntos em que a mulher tem que ser mais que o homem, que a mulher precisa estar acima. Não, nós temos o nosso lugar, e o nosso lugar é um lugar de sucesso, é um lugar privilegiado. E eu não estou falando do teu passado. Eu não estou falando como você chegou até aqui. Eu estou falando que você chegou aqui e daqui para frente você vai muito mais além. Isso é ser mulher, isso é ser mãe. Eu acho que hoje em dia eles estão querendo tirar um pouco daquela questão do lugar da mulher mesmo, né? Isso. Porque a mulher, ela tem que ser mil coisas, ela tem que estar pronta para mil assuntos, ela tem que estar feliz, sorrindo, bonita, ela tem que ir pra academia, ela tem que dar conta do filho. E a própria mulher tem se cobrado. As Autocobrado. mulheres têm se cobrado, Muito. não tem? Tem É verdade. esse reflexo, eu acho muito forte, Eu né, acho Úrsula? sofrido. Muito. Eu acho que a mulher não precisa se culpar por aquilo que ela não conseguiu fazer. Se você não conseguiu fazer, deixa eu te contar uma novidade, você é normal. Se for para ser super heroína, nós não teríamos só capa, teríamos asas. Talvez nós não seríamos nem humanas, já nasceríamos, como que nem eu falo, já nasceríamos sobrenaturais. E se Deus te fez normal, você precisa entender que não vai dar para fazer tudo. É entender o seu lugar. Sim, com certeza. Renato, você que é homem, ó, vamos pôr ele na jogada aqui agora. Olha eu. Não, vamos pôr ele na jogada. Vamos, põe na Porque, fogueira. ó, você que é homem, pra você, não é muito bom se você, por exemplo, fosse casado com uma mulher que desse conta de absolutamente tudo, você só precisasse trabalhar, chegar em casa, deitar e dormir com a comidinha lá pronta. Não ia ser maravilhoso? Não Ia ser dá. maravilhoso. Mas só que eu acho que eu não ia conseguir, Bárbara. Você acha que você não ia? E não poder dividir as tarefas com ela. Entendeu? Em deixar a mulher muito sobrecarregada de coisas para fazer, serviço de filhos, de ser a dona de Sim. casa em si. E também eu ficar só na parte de trabalho né, e chegar em casa e não poder fazer o restante das coisas.
Entendeu? Eu não ia conseguir fazer isso. Você sabe que tem uma mulher coisa... sobrecarregada. E é verdade, você sabe que tem uma coisa que o meu esposo fala? Ele tá lá dando risada de mim agora. Porque nós somos o que aprendemos. Sim. Isso. E mudar essa rotina emocional é muito complicado. Porque você aprendeu a fazer, a colocar a comida, a fazer aquela coisa toda. A gente aprendeu. E eu aprendi a ser assim. Ser aquela mulher, deixa que eu faço. Deixa que eu arrumo. Aí eu casei com ele, gente, vocês não fazem ideia do que ele faz comigo. Quando eu falo assim, deixa que eu faço, ou quando ele fala assim, quando eu falo, obrigada por me ajudar, ele fala, por que eu tô te ajudando? Não entendi. É a nossa casa. Então eu estou fazendo pela nossa casa. Isso. Então, essa visão de um casal, sabe? Hoje em dia, eu entendo que os homens estão mais conscientes nesse sentido, até que o Renato acho que até se incomodaria de realmente com certeza. Ter essa questão. Mas eu ainda acho que existe uma divisão de tarefas muito diferente dentro das casas e que a mulher ela ainda está sobrecarregada. Tá muito. E ela é muito exigida. Tá muito. Não é? Ela é muito. Você sabe qual que é o slogan do nosso projeto? Qual o nome do projeto, Úrsula? Mulheres em Reconstrução. Mulheres em Reconstrução. Mulheres em Reconstrução. Em Reconstrução. Não é um nome poderoso? Muito. Poderosíssimo. Porque eu me lembro uma vez que eu estava de cabeça baixa, porque eu estava sozinha, né? O Miqueias cria a Maiara desde os 8 anos de idade. Eu tive essa oportunidade de me reconstruir, mas assim... Primeiro, eu me lancei no fundo do poço. E as situações fazem isso com a gente, nos lançam no fundo do poço. O problema não é a situação nos lançar no fundo do poço. O problema é quando a gente quer ficar lá. E a gente acha que o nosso lugar é lá no fundo do poço, porque você não escolheu a sua história. A história aconteceu. É um grande problema. E eu me lancei no fundo do poço e quis ficar lá. E foi quando eu baixei a minha cabeça e eu pedi para Deus mudar a minha história. E foi quando eu comecei a perceber esses grandes vazios. E talvez você que está, né, tantas mulheres que estão nos assistindo, por algum motivo você chegou no fundo do poço, mas não é o teu lugar lá. E o slogan do nosso projeto é treinando mulheres para serem felizes. E elas iam chegando até você? Como é que aconteceu isso, desse despertar assim? Menina, foi uma coisa tão de Deus, porque, gente, acreditem, é verdade. A gente acredita, fica tranquila. Acredita, Renata, acredita. É verdade. Minha segunda perda, me internaram, porque perceberam então que não tinha mais vida a minha gestação. Tiraram o bebê, fui para casa. 23 dias depois, eu comecei a sentir muita dor. Eu estava cantando na igreja. Pensa no altar, igreja lotada. Aí meu esposo estava ministrando louvor. Aí eu cheguei no ouvido dele e falei assim, amor, eu estou entrando em trabalho de parto. Ele falou assim... Quantos meses você estava? Eu já tinha tirado o bebê. Já tinha tirado. Só que nesses 23 dias eu não melhorava. Meu Deus. Menina, não melhorava. Aí eu falei para ele assim, amor, eu estou entrando em trabalho de parto. Ele falou assim, não. Aí ele terminou de ministrar o louvor, eu desci, já toda ensanguentada. Mas crente é fogo, né? Quer ficar até o final do culto. Só vai depois do amém. Só vai depois da bênção. E aí eu consegui ficar. E aí foi quando me internaram para tirar restos placentários que haviam ficado. E eu estava no início de infecção generalizada. Foi assim, minha saúde veio a pique, foi bem complicado. Mas o Senhor me restaurou. Foi aí que eu ouvi no quarto, porque eu fiz uma pergunta para Deus. E eu falei assim, Deus, o que é que o Senhor quer que eu te faça? Sabe por quê? Porque em algumas situações a gente só quer desistir. É verdade. Sabe? E logo de imediato, né? De imediato. E eu perguntei para Deus, Deus, o que eu preciso fazer alguma coisa? Aí foi quando Deus falou do meu coração. Meu coração. No meu ouvido. Meu ouvido. Volte a trabalhar com mulheres. E aí eu falei com alguns pastores. Por que volte? Porque eu fazia alguns outros trabalhos. E esses pastores me colocaram para palestrar em vários lugares. Uau. E aí e essas mulheres começaram a voltar devido a vir até esse projeto, devido eu ir. Então, eu comecei a ser convidada para ir nos lugares para falar sobre esse projeto e fazer, então, as conferências. Hoje, eu
acredito e sei que as palestras se tornou pouco, sabe? Pro tanto de pessoas que a gente precisa e quer fazer. Que surjam mais projetos como esse, porque se tiver milhões de projetos desses, são milhões de mulheres para a gente alcançar. Com certeza. E eu comecei a implantar o Mulheres em Reconstrução em empresas. Olha, que Legal. legal. A nossa frase do dia tem tudo a ver com o que você está falando, Tudo a né? ver, não Que fala, desista. não desista. Alguém se inspira em você. Verdade. Uau! Não é? Não é? Demais. Porque eu percebi que não tinha que sair da igreja só. Então eu comecei a implantar o Mulheres em Reconstrução nas empresas. Então, se eu tenho uma mulher reconstruída dentro de uma empresa, eu tenho ela reconstruída na sociedade, dentro de casa, eu tenho ela reconstruída em vários lugares. Né? Então, isso foi algo que Deus me despertou extraordinariamente para que eu pudesse implantar esse projeto em empresas também. Então, é possível treinar mulheres para ser feliz, mas você precisa querer ser treinada, porque se isso não Tudo na acontecer, vida, tudo na vida é um querer. é querer. Se a pessoa não quiser, não tem como Exatamente. receber a transformação e a mudança que ela mesma almeja e ela quer para a vida dela, né? E como que é possível ser treinada? Será que se eu pegar alguém, colocar na minha frente e tentar convencê-la que ela precisa ser feliz, ela vai ser? Jamais. Não. E o outro slogan nosso é: você pode e deve ser feliz. Você Porque tem pode. gente que acha que não merece ser feliz, né? Mas eu gosto de falar assim, que o fundo do poço é ótimo, porque você só tem um lugar para ir, que é para cima. Porque você já chegou no final. Então só tem um lugar para você ir, você tem que ir para cima. Tem. Né? Então, para algumas mulheres, isso não, vou ficar lá, foi o que você falou, vou ficar lá, que é o meu lugar, Me né? acomodar. Do meu comodismo. Mas não, né? É hora de se levantar. E aí ela pode, então, começar. Como que ela começa? Como é que você pega uma mulher que chega destruída? Como é que o projeto transforma ela? É tão transformador, usando a sua palavra, como que se transforma, porque antes de qualquer coisa, você precisa ouvir. E se você ouvir, você consegue ter respostas. Quando uma mulher chega para mim, o que acontece é, ela fala sobre o que ela precisa. E eu posso te falar uma coisa, você não acredita. 90% das pessoas que chegam falando de um problema terrível. Vou te dar um exemplo. Me permita, por favor. Tá. Uma família com, se não me falha a memória, 7 irmãs. 7 irmãs. As 7 foram abusadas pelo pai. Ah, tá brincando. A mãe dessa menina morreu. Meu Deus. E ela ficou desesperada porque ela sabia o que ia virar a vida dela. E ela chegou através do Facebook, da nossa página do Do Facebook. projeto. Do projeto. E eu virei para ela e perguntei assim, quantos anos você tem? Ela já tinha seus quase 20 anos, mas era uma vida terrível que ela tinha em casa. Nossa, imagina. Com essas 7 irmãs. E eu virei para ela e disse, o que é que você acha que você precisa fazer? Pasme, ela me deu a resposta. Às vezes, o que uma pessoa precisa é só um impulsionamento para ela sair da paralisação que ela foi acometida, do medo que ela foi acometida. Então, são palavras tão poderosas que a gente consegue mentorear essas mulheres. Eu vou falar para você, não é para sempre, não. Basta ela querer esse treinamento de palavras tão simples, mas tão poderosas emocionalmente. Né? Então, a gente se reúne... Quanto tempo dura esse semanalmente. treinamento? Olha, a gente tem as reuniões semanalmente, sabe? Então, geralmente a gente fica junto ali durante um mês, porque é interessante que essas forças se tornem autossustentáveis. Sim, você precisa dar, né, força para a pessoa andar com as próprias pernas também, né? Vou te dar um exemplo. Falavam assim para mim, pastor, ora por mim. Tá bom, eu oro. Senhor, transforma, abençoa, faz. Quando essa pessoa sai dessa presença de oração, de fé, que ela vai enfrentar um marido dependente químico, ela tá com a mesma fé? Jamais. Não tá. Verdade. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu fui fazer? Eu falei, pai, é o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa que eu entenda o comportamento. E eu acabei percebendo que o poder das pessoas está no comportamento. De querer ficar ou de querer sair. Não, você entende? De querer permanecer, de querer lutar contra ou a favor.
E aí eu falei assim, Deus, então, já que a oração faz parte do projeto, eu preciso fazer psicologia. Então eu entrei para a faculdade de psicologia para eu entender o comportamento das pessoas. Unir o útil ao agradável. Né, que é a análise do comportamento, que eu amo. Não é porque você está analisando as pessoas, mas a análise do comportamento vai fazer você entender por que aquela pessoa não quer sair daquela situação. E acredite, pasme, tem gente que não quer sair de um determinado sofrimento. Porque ela tem medo do novo. Se você não está melhorando aquilo que existe, por que você não vai dar oportunidade para o novo, para sair daquilo que está te matando? Sim. Tem gente morrendo e não quer sair dessa condição. E eu te convido hoje a viver. E como essas pessoas podem procurar essa ajuda? Como que elas podem achar, né, essa solução, essa saída, Úrsula? Olha, nós temos profissionais nesse projeto. Porque você sabe, se me permite falar só um pouquinho sobre o futuro, essas pessoas que estão chegando hoje no Mulheres em Reconstrução, elas têm atendimentos psicológicos profissionais. Olha, que legal. Elas têm atendimentos médicos. Então, se você quer, eu quero fazer um tratamento X, então nós temos os médicos para passar para essas pessoas, porque nem todo mundo tem condição de se tratar da forma como gostaria. Então, que é o Clube da Mulher em Reconstrução. Então, você vindo, se associando, é uma bênção. Você, com certeza, tem todo o planejamento que você precisa para viver. E olha só, não é só espiritualmente, isso precisa ficar bem claro. Porque, é que nem eu falei, né? Não é só a oração, é a ação. Né? Então, como que você chega? Depois a gente vai passar os contatos? Sim, né? sim. Então aí você pode ligar que a gente vai te atender. A gente já vai falar já para você onde te encontrar. Úrsula, o que você acha, o que o mercado acha do perfil das mulheres de 45 a mais? Tem tido oportunidade para elas? Amo perfil 45 mais, Bárbara. Mesmo com essa cara de 25, gente. Você sabe que uma mulher com 45 anos mais, muitas delas, os filhos, estão casando. Teve uma vida conjugal que não teve muito diálogo lá com seu esposo, ou perdeu o diálogo com seu esposo. E aí agora está sozinho, se sente sozinho, não sabe como recomeçar. E o mercado profissional, nesse momento, ao invés de abraçar essas pessoas, acha que já está fora da idade. Nossa. Isso é um assunto, gente, que precisa ser, precisa trazer para fora com muita força. Porque uma mulher com 45 tem muita saúde, tem muita disposição, tem vontade de aprender. É que nem nós estávamos falando, né, antes de nós entrarmos. Gente, não tem idade para ser feliz. Não tem idade para se reinventar. Verdade. Então, as mulheres de 45 anos estão com tudo para recomeçar se for necessário, para enfrentar para novos desafios. Eu amo essa palavra desafio. Tem gente que fala para mim assim, eu estou com um problema. Não me vem com esse negócio. Eu não tenho esse negócio, como diz o bom mineiro, eu não tenho esse trem de problema. Esse trem de problema não. Não Vamos tentar resolver. Você tem um desafio para vencer. A gente precisa mudar o nosso diálogo. Verdade. Nós somos um arquivo. Quais são as palavras que você tem arquivado? Problema, não quero mais, sou fracassado. É difícil, É estou difícil. cansado. Tem, né, aquelas Não consigo. palavras, né? É natural Sim. a fragilidade. Sim. Eu não tô fazendo um convite para você ser invencível o tempo todo, não é isso. Mas, ao menos, entender que o seu vocabulário precisa mudar o seu Tem comportamento. uma qualidade de vida melhor, né? É. E, Úrsula, você também tem uma viés aí musical. Não conta, não. Deixa eu contar. Você é produtora, você canta. Me conta aí, qual que é essa tua relação com a apresentadora também, música? Bárbara. Ela é apresentadora também. Olha! Ai, menina, você sabe que... É de igreja, né, gente? A gente A faz gente aprende tudo, né? pastoreia, canta, faz tudo um Desenvolve pouquinho. vários talentos. Vários talentos. E a música é algo que me acompanha desde pequena, né? Então, é algo que eu amo muito fazer, cantar, né? Lógico que a gente vai priorizando, né? Algumas coisas, assim, mas a música
é algo que me encanta, assim, porque... Ai, eu viajo. Mas amo cantar, sim. Mas aí você volta, então, num próximo programa pra você cantar pra gente. Sim, Pode faremos ser? isso. E né? E eu viajei tanto aqui respondendo para ela que eu não respondi a pergunta dela. Deixa eu responder. Sim, é algo que eu faço, que eu amo muito fazer, que é a produção executiva, né? Como eu já fui assessora de alguns artistas, várias coisas assim. Então é algo que eu aprendi. Eu aprendi que ser assessora de artista, ser assessora é ministério. Você não assessora a agenda. Sim. Você assessora um chamado. Entende? Então, isso para mim é muito importante. Eu aprendi a produção executiva em cima de chamando de ministério. Então você volta aqui para cantar pra gente, tá bom? E eu quero que você deixe os seus contatos, então, para as mulheres que querem muito participar do projeto especial aí, transformando essas mulheres tão especiais. Gente, não percam tempo de serem reconstruídas. Há tempo para você. Olha só, 011, telefone é isso? Isso. Pode falar, Ai, telefone, Instagram, vamos tudo. lá. 011 9 5869 4132. O Instagram, quase que não sai, eu tô nervosa. O Instagram é @UrsulaCardosoOficial e eu posso estar com vocês em qualquer lugar do país levando esse projeto extraordinário.